Alô, pessoal, tranquilito no mais? Entrevistei o consultor de fertilizantes da Stonex, Marcelo Melo. Nessa entrevista, ele esclarece sobre o atual momento do mercado de fertilizantes e seu possível futuro. É imperdível! Pessoal, com muito prazer, eu estou aqui com Marcelo Melo da Stonex. Já é tradicional a presença dele aqui no canal para falarmos sobre adubo, situação de entrega, situação dos elementos, dos nutrientes. Então, primeiro, Marcelo, muito obrigado pela tua presença novamente. E já vamos começar com a primeira pergunta. Marcelo, temos uma situação hoje, né, que a gente gostaria que você abordasse de mercado, e como chegamos, né, quer dizer, qual é o histórico para a gente chegar até o momento que nós temos. Ok. Bom, antes de mais nada, muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês e vamos seguir aí nessa parceria. Olha, Nelson, é uma situação um pouquinho diferente da que nós vivemos nos últimos anos. Primeiro, nós tivemos o assunto do fertilizantes, que subiu enormemente, que já foi já foi motivo de algumas reuniões que nós fizemos, explicando o que aconteceu a partir de 2020 até meados de 2022. E os preços chegaram nas altas, no ponto mais alto de todo o complexo NPK, aí por volta de abril, maio de 2022. De lá para cá, nós entramos num canal de queda muito forte e que seguirá. Né? Mas aí nós vamos começar a detalhar isto e, de certo modo, o que está acontecendo é que foram se juntando outros pontos que eu vou comentar daqui a pouco, e isso está nos colocando numa situação que, às vezes, me dá um pouco de preocupação. Né? Então, isso aí seria um resumo geral, mas o que está acontecendo nesse exato momento? Eu diria o seguinte: primeiro, há uma clara deterioração dos fundamentos do mercado de fertilizantes, do segmento do NPK. Quer dizer, os fundamentos do NPK que estavam excelentes até um ano atrás, um ano e pouco atrás, eles se alteraram com uma velocidade muito grande. Por um lado, e nós vamos estar detalhando isso melhor, mas por um lado, porque exatamente os preços, como eu falei, por mais de 2 anos ficaram em preços muito altos e chegaram a tocar o maior preço, o preço recorde do complexo NPK em abril, maio do ano passado, né, mundialmente. Então, com isso, surgiram muitos planos de investimento. Isso já vinha antes, né, já com preços muito bons antes. Então, surgiram vários planos de investimento, de expansão, e a produção está crescendo, né, nos 3 segmentos, no nitrogênio, no fósforo e no potássio. E, por outro lado, a demanda teve alguns sobressaltos exatamente porque o preço estava muito alto. Então, isso tudo agora está vindo junto. Né? Então, por exemplo, vamos começar falando dos grãos. Né? Os grãos, que também subiram enormemente a partir de meados de 2020, onde soja, em julho de 2020, estava $8,50 por bushel, em Chicago Board of Trade. Milho, eu acho que estava abaixo de 3, eu não me lembro o valor exato, mas estava abaixo de 3. E a partir de julho, agosto de 2020, que foi o ano da pandemia, né, de repente os preços Chicago Board of Trade começaram a subir, e subiram de julho até abril 21, mais ou menos. A soja subiu, acho que 70%, se eu não estou enganado, e saiu dos 8,50, foi para 13, 14, coisa do tipo. Milho dobrou, o milho deu um aumento, acho que de 120, 130%, então saiu daquele abaixo de 3 e foi para cima de 6. Depois, e isso aí começou a puxar fertilizantes. Bom, e depois os grãos também aí se estabilizaram e aí voltaram a subir, né? Então, quando nós estávamos em dezembro do ano passado, nós estávamos com o preço do contrato contínuo de soja a 16,50. O milho chegou a praticamente 8, se eu não estou enganado, dólares por bushel. Então, eram cotações maravilhosas, né?
E de dezembro para cá, eles caíram bastante. E nós estamos agora com preços que estão pelo menos 10, 15% abaixo. Preços ainda bons, né? Então nós estamos aí com soja, hoje de manhã estávamos com $14 por bushel. Ótimo preço, não dá para dizer que não seja. E estávamos com milho a 6,16, também um preço muito bom. Mas não é aonde nós tivemos, né, até o final do ano passado. Então, por aí já há uma certa deterioração. E daí, quando a gente entra no próprio nitrogênio, por exemplo, se a gente pega o nitrogênio, eu vou falar rápido dele, mas ele não é a bola da vez agora, é mais o fósforo e o potássio, né? Por conta da safra verão e da demanda muito forte para a soja, né? Mas se nós olharmos o nitrogênio antes, quer dizer, além dessa queda do milho, que foi importante aí nos últimos meses, e que se aprofundou recentemente, agora está começando a melhorar de novo, nós temos a Índia, que é o segundo maior importador mundial, atrás do Brasil. O Brasil é o maior importador mundial de ureia. Logo depois vem a Índia. E a Índia, ela fez um programa de investimentos, como eu estava dizendo, muito grande. Então, ela inaugurou umas 4, 5 plantas novas, e tem mais uma para ser inaugurada, e a capacidade de produção dela vai crescer enormemente. Só não tinha começado a produzir ainda, porque o ano passado nós tivemos uma crise de gás natural fortíssima mundial, então ela não conseguia importar o suficiente para pôr as fábricas, para as plantas para rodarem. Mas agora essa não é a situação. O gás natural está bastante sob controle, está subindo nos últimos 2 semanas, mas é uma subida razoavelmente sob controle. E com isso, a Índia, que em 2021 importou 7,4 milhões de toneladas de ureia, a expectativa é que esse ano não deve importar, nesse ano agrícola, mais de 1 milhão, porque ela aumentou a produção dela em 6 milhões, 6 milhões e meio. Então isso vai fazer falta ao mercado, né? O Brasil importa algo perto de 8 milhões de toneladas, então importa mais que a Índia em ureia. Bom, então há essa deterioração. Nós temos também o gás natural, que teve uma crise violentíssima e que agora está, como eu acabei de falar, sob controle. Então isso faz o nitrogênio. Nós estamos voltando a uma faixa onde nós tivemos desde 2015 até 2021, nós trabalhamos num canal lateral, onde o preço mais baixo da ureia mundialmente era $200 e o mais alto 300. Quando ele vinha abaixo de 200, o pessoal fechava a produção, mesmo a partir de gás natural, não fazia, o prejuízo era grande. E quando ele ia acima de 300, a China, que tem uma capacidade de produção imensa, mas é o maior custo mundial, pela matriz energética dela, porque ela obtém grande parte do hidrogênio a partir de carvão, ela tem o maior custo mundial. Então ela também, passando de 300, ela era competitiva, ligava a produção e o mercado caía, né? Então ficava nessa faixa. A gente está se aproximando, né? No Brasil nós estamos a 270, nós já estamos dentro dessa faixa, né? Eu acho que teve inflação, teve um monte de outras situações, talvez os custos tenham subido um pouco, mas nós estamos aí, como eu falei, numa situação bem diferente do que tivemos nos últimos anos. Seu nitrogênio, quando a gente pega o fósforo, você tem, que é muito interessante, a China tem uma capacidade de produção de fósforo brutal, é imenso a capacidade de produção dela, ela também tem um consumo imenso, e ela com isso foi, desde 2012 até 2021, o maior exportador mundial de fósforo. A partir de 2021, ela fez uma briga tremenda para parar de exportar, porque ela não queria exportar, porque ao exportar, ela estava importando inflação para ela. Essa é a minha maneira de ver. Porque os preços internacionais estavam estupidamente altos, a atratividade da exportação era imensa e, evidentemente, o produtor, são muitos produtores, é bem, como que fala, diluída a produção interna. Eles têm lá 8, 9 empresas que são as maiores, mas eles têm um monte de produtor lá. E então eles não tinham controle. Se eles deixassem exportar, o cara que está vendendo, o cara ia querer vender no mercado local o mesmo preço. E daí isso era inflação, né? Porque era aumento de custo de fertilizante na base da cadeia alimentar. Então eles se esforçaram muito e conseguiram. E deixaram de ser o maior exportador mundial em 2022, perdendo esse posto para o Marrocos, que estava no lado contrário, fazendo investimentos e crescendo a produção.
Mas agora que os preços caíram significativamente, a China está liberando as restrições de exportação e, portanto, ela vai voltar. E ela é muito forte. E ela não tem... Aqui, o custo para ela não é preocupação, não. Então, isso também deteriora, vamos dizer, o fundamento de fertilizantes pelo lado da oferta, né? E você tem também a amônia, que, semelhante à ureia, não para de cair. Está um desespero nesse mercado de amônia. E isso é custo importante para a produção de fósforo, né? Então, isso também permite que os preços sigam caindo. E você tem a soja, que também, assim como o milho, cai uns 10, 15% de dezembro para cá. Então, daí a deterioração. E, por fim, no potássio, o que você tem é que o ano passado também nós tínhamos sido o auge de uma crise com a Bielorrússia sancionada internacionalmente, mas saiu do mercado uma produção grande, ela tinha a capacidade de produzir uns 12, 13 milhões de toneladas ano, e por alguns meses ela praticamente não exportou nada, mas depois ela voltou a exportar. Então, mesmo ano passado, ela já exportou algo perto de 4 milhões, entre o que ela tinha exportado antes de fevereiro, onde ela foi efetivamente, passou a ser sancionada, e o final do ano, o segundo semestre, onde ela voltou a exportar. E ela está exportando. E já tem gente dizendo que ela deve exportar 8 milhões de toneladas esse ano. Então, isso aí é um crescimento sobre o que ocorreu ano passado de 4 milhões de toneladas. É uma mina imensa voltando ao mercado, né? E isso sem dizer em outros projetos de expansões, a própria BHP, que vai lançar um projeto imenso, Jansen, no Canadá, para 4 milhões de toneladas, acho que ele começa em 25 ou 26, ou estava para 26, eles anteciparam para 25, ou era 27, anteciparam para 26. Então você tem muita produção nova vindo, e os fundamentos de potássio mudaram muito. E isso tudo é o que tem feito os mercados caírem bastante, né? Marcelo, você falou de uma preocupação que você tem aqui no Brasil, e por que dessa preocupação? O que está acontecendo? Não é? A relação de troca está ruim, as entregas estão atrasadas, as importações das empresas. O que está acontecendo para que você expresse essa preocupação, que nem você expressou no início da última resposta que você deu? Então, vou lá, vamos explicar e vamos, em cima de tudo que nós falamos, você vai entender, acho que o pessoal vai entender qual é a preocupação. Então, o que acontece? Fazendo um parênteses primeiro, nós fazemos uma pesquisa trimestral do volume de negociação no segmento de fertilizantes. E quando nós fizemos essa pesquisa em maio, final de maio, nós identificamos, e olha, cobriu uma área imensa. A gente faz uma conta lá para ver, e a gente faz uma sobreposição, porque, óbvio, tem vendedores de mercado, muitas misturadoras nos reportando, e tem também muitos produtores rurais, todo mundo, cooperativas. Então, há uma sobreposição. Então, a gente faz uma conta. Mas a gente calcula que a área líquida dessa pesquisa cobriu cerca de 29 milhões de hectares agora em maio. Então, é muito grande. E o que nós identificamos é que nós estamos com um atraso da ordem de 16% a 17% do que estávamos em maio do ano passado e maio do ano anterior. Então, maio de 21 e maio de 22. Nós estamos agora 16%, 17% atrás do que estávamos, no Brasil como um todo. No Centro-Oeste até o atraso é menor, mas o atraso no Sul é muito grande, e dá para entender porque o Sul teve algumas quebras de safra, então isso aí ajudou incomoda mais o produtor, evidentemente, o ânimo, né? E também o Sudeste, onde daí não é só grão, você tem várias outras culturas muito importantes, mas há um atraso também. Então, o que acontece? Por um lado, há esse atraso na compra dos fertilizantes, e nós estamos muito próximos aí já da janela de plantio, né? E, por outro lado, acho que eu comentei no começo da reunião, os vendedores, os produtores de grãos, eles não venderam.
os grãos, eles venderam menos, né? Então a Stonex também faz uma pesquisa a cada 15 dias, e há 10 dias atrás a gente foi identificado que, por exemplo, você pega a safra de soja, que foi colhida no começo do ano, nós estávamos com vendas de só 60% da safra. Então você tem 40 ainda aberto. E se você pegar os últimos 5 anos, o menor venda tinha sido 65% nessa época do ano, e o mais alto 85%. Então nós estamos atrasados na venda. Mesmo na venda física, eu tenho visto muita gente reclamando que está com dificuldade de organizar os estoques, né, os armazéns. E no milho, com a safrinha que vai ser colhida agora, né, daqui a pouco, também nós estamos só 32% vendido, quando a média dos últimos 5 anos varia de 40% a 65%. Então, por um lado, nós também estamos atrasados na compra e estamos atrasados na venda. E esse atraso na venda, eu acho que o que aconteceu é que muitos produtores rurais compraram fertilizantes a um preço muito alto, mas não venderam, tanto não venderam que nós estamos atrasados na venda. Então, isso aí está deixando um gosto muito amargo, porque ele vai ter que vender a safra que custou muito cara, anterior, por um valor menor, né? Então, acho que isso está incomodando o produtor rural. Por outro lado, os preços têm caído, como eu expliquei, quase que semanalmente desde meados do ano passado. Então, isso entra num ciclo muito divertido, que eu já vivi esse ciclo aí uns anos atrás, aonde no mundo inteiro está acontecendo isso. O produtor rural fala, pô, eu preciso comprar, mas vamos ver semana que vem o preço como que ele está. Daí chega na semana que vem, o preço cai um pouquinho. Ele fala, puxa, vou esperar mais uma semana. Aí cai de novo. E ele vem e vai atrasando. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Isso é um ciclo difícil de quebrar. Então, essa é a situação. A relação de troca em si não é péssima, ela está um pouquinho abaixo da média, mas ela está influenciada por 2 anos que foram altíssimos, muito mais altos que a média. Então nós estamos numa relação muito menor do que estivemos o ano passado e o ano anterior, mas ainda, quando você pega a média dos 5 anos, nós estamos um pouquinho abaixo dela, né? Então, a relação não é ruim, não dá para dizer que a relação é ruim, mas o produtor não está empolgado para comprar, né? E isso aí me deixa preocupado, porque todo ano, Nelson, a gente quando chega lá, meados de agosto, começo de setembro, o pessoal fica desesperado, porque dá um nó logístico, sempre dá um nó logístico ali pertinho, na véspera do plantio. E esse ano, o pessoal, eu acho que esse nó logístico pode ser pior, porque nós vamos estar atrasados, né? Principalmente se o brasileiro continuar atrasando a compra, né? O americano fez isso, mas o americano tem uma logística diferente da nossa. O americano deixou o mundo esperando, desesperado, porque eles tinham que comprar para o plantio deles, que foi imenso, plantaram uma safra imensa, né? Mas ele aguardou 15 dias antes, o produtor lá na ponta, para começar a comprar. É impressionante. E aí, quando ele foi comprar, daí ele levou um aumento de preço na cabeça, porque daí o preço sobe, realmente subiu. Mesmo que o internacional não tenha subido, o preço local americano subiu, né? E no nitrogênio subiu forte, subiu 40% a 45%, porque eles plantam milho a dar com pau, né? Subiu muito forte. E agora está caindo, já caiu bastante, né? Então, eu tenho receio que possa acontecer uma coisa semelhante. Não que a gente comenta muito do CFR Brasil, que é o preço custo e frete colocado, que é o preço internacional que o Brasil tem que pagar para importar. Esse preço não necessariamente vai subir, mas o preço local, na hora que der um nó logístico e faltar, cara, você vai ter que pagar o preço que for. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Então, me preocupa, e eu tenho dito já há tempos que tem um momento, quando a gente vai chegando perto da janela de plantio, que a gestão da logística é muito mais importante que a gestão do preço. É ruim comprar um preço alto? É ruim. Mas é pior ainda não ter o produto, entendeu? Você quer começar a plantar, não está lá, o produto vem com a qualidade ruim, não chegou antes para você verificar, um monte de coisa. Tem uma série de problemas, né? Então, eu acho que a janela começa a se fechar e realmente não está engrenando as compras. Acho, por outro lado,
que o Brasil, olha, acho que a última vez que a gente conversou, né, eu disse para você, o ano passado a gente tinha falado muito de destruição de demanda, né, os preços estavam tão altos que muita gente destruiu demanda em grãos, e é verdade. Muita gente comprou 20%, 30% a menos do que precisava, e não comprometeu a safra, que é uma safra maravilhosa que nós colhemos, né. Agora, eu achava que por conta disso, como os preços já estavam muito melhores agora, que esse ano o brasileiro ia comprar. Não vai comprar 20%, 30% a mais, de jeito nenhum. Mas ia comprar 5%, talvez 10% a mais, porque o brasileiro cortou constrangido, ninguém cortou feliz, todo mundo cortou bravo, irritado, cortou constrangido ano passado. Mas, com essa situação, eu já começo a achar que talvez não vai vender a mais, talvez nós vamos acabar vendendo o mesmo que vendemos no ano passado, que é perto de 41 milhões, talvez vamos crescer um pouquinho para 42, máximo 43, porque a situação está difícil, né, para realmente fazer o produtor rural vir comprar. Está complicado, não está fácil não. Marcelo, e o que se espera assim, para o futuro próximo assim, em relação aos fertilizantes? Já que eu acho que você tocou no assunto fundamental, e a gente sabe, né, que a questão de logística, dependendo dos locais, é muito complicada no Brasil, e atrasando a coisa, deixando tudo para em cima da hora, né? Pode perder janela de plantio, pode ter muitos problemas, aumento de preço. Agora, olhando mais para frente um pouquinho, o que se consegue enxergar na atual situação, que a guerra da Ucrânia não terminou, pode se complicar, a China talvez também, criticando muito as ações americanas, existe um ambiente tenso, né? Continua tenso. Vai ter impacto, ou existem outros fatores que poderiam ter impacto no futuro um pouco mais distante? Olha, Nelson, existe um ambiente tenso, não tem como dizer que não. Há uma briga geopolítica, né, muito forte, principalmente entre China e Estados Unidos, que já vem há alguns anos, enfim, que tem outras fontes, né, fontes econômicas realmente. A China tem crescido imensamente, enormemente, e faz contraponto aos Estados Unidos. Agora, e ela quer se também agora contrapor geopoliticamente também, não só economicamente. Então, mas isso é um outro mundo, né? De qualquer maneira, eu acho que o segmento agrícola fica razoavelmente protegido quanto a esse problema, porque o mundo tem um objetivo em comum muito grande, que é todo mundo precisa comer, né? Então, o mundo precisa produzir alimentos. O Brasil está extremamente bem posicionado para isso. O Brasil tem sempre conseguido se manter razoavelmente neutro nesse conflito, então nós temos um relacionamento muito bom com a Rússia, agora falando um pouquinho da guerra Rússia-Ucrânia, temos um relacionamento excelente, obviamente temos que tomar cuidado para não também criticar a Ucrânia, né, e não se trata disso, o que se trata é de nós termos que nos manter razoavelmente neutros, porque nós precisamos realmente do fertilizante russo, é muito importante, é o maior exportador mundial de fertilizantes. E eu acho que o mundo entende isso, o mundo entende que o Brasil é grande, que o Brasil também é muito importante para produzir os grãos. Então, apesar desse problema geopolítico internacional, eu acho que a gente vai achando o nosso caminho aí no meio, não me preocupa. E especificamente com relação à guerra, digamos, da Rússia com a Ucrânia, que inclusive está havendo aí movimentações novas, no estágio que ela está, ela absolutamente não causa impacto nenhum no mercado. Nenhum. E nós já temos dito isso há mais de 6 meses, há quase já, não sei, há 8 meses, não sei, não me lembro. Mas há muito tempo isso aí já... O que tinha que estar estava nos preços e já está saindo dos preços. Tá? Isso não é problema nenhum. Inclusive, a própria sanção à Bielorrússia, que não tem diretamente ligação com a guerra, é um problema um pouco anterior, também está no preço, e as sanções, quando são impostas, elas no primeiros 6 meses, 1 ano, elas são complexas, mas daí vão surgindo vários canais B, né, várias rotas alternativas, e elas perdem
a validade, que é o que está acontecendo aqui, né? Então, isso tudo não me preocupa absolutamente. Acho que a gente não tem esse problema. O que a gente tem quando a gente olha para frente de novo, todo aquele primeiro bloco que eu conversei, eu acredito que nós estamos ainda num canal de queda. Nós ainda não tocamos o piso. No nitrogênio, nós estamos muito próximos do piso e possivelmente entrando dentro daquele canal lateral que eu me referi, entre 200 e 300 dólares. Deve subir um pouco por uma inflação mundial que houve, mínima de 10%, eu acho que todo mundo teve, né? Exceção a China, né? Todo mundo teve. Mas é um canal lateral baixo. E eu acho que nós vamos sair do canal agora, porque os Estados Unidos vai vir comprar a partir de agosto, setembro, o Brasil ainda tem que comprar bastante para safrinha, se bem que aí também tem um ponto interessante, a China está produzindo muito sulfato de amônia, e ela não produz sulfato de amônia para produzir sulfato de amônia, ela produz sulfato de amônia como um byproduct, né, como um produto que sai da produção de baterias para carros elétricos, e que há um boom imenso que está ocorrendo lá, exportando carro elétrico para o mundo inteiro, que eles pretendem. Então, isso aí você produz, vai saindo sulfato de amônia ali. E daí, então, eles não têm uma correlação direta. Obviamente, o chinês não é bobo, ele vai querer vender pelo maior preço que ele conseguir. Mas a hora que o estoque dele subir, ele vai vender por qualquer preço. E isso aí vai ser até um problema para a ureia no futuro, porque no Brasil, que a gente precisa de muito enxofre, é ótimo, né? Eu tenho clientes na Colômbia, por exemplo. Na Colômbia eles não precisam de enxofre lá, porque tem todos os Andes, tem a terra lá toda cheia de enxofre, né? Lá para eles não ajuda, mas para a gente é excelente, né? Então, isso é uma mudança de paradigma aí no mercado, e que, enfim, foi só um parênteses aí, né? Mas, então, eu acho que nós estamos num canal de queda, também em fósforo e também em potássio. Vamos cair mais, eu acho que o ano que vem os preços podem subir um pouquinho agora internamente, podem até dar uma subida mais forte por essa situação de atrasos que eu falei, de atrasos de compra nos lugares que tiver um problema de logística, mas depois, passado isso, os preços vão voltar a cair, porque você tem aumentos de produção, você tem a demanda está razoavelmente contida, então o ano que vem ainda vai ser um canal, acho que daí o ano que vem a gente deve sair desse canal de baixa e entrar em canais mais laterais, né? Mas ainda temos aí mais baixo pela frente. Portanto, até ninguém está pensando em antecipar a compra, a gente nem está comprando para essa safra, ninguém está nem cogitando comprar para a próxima, né? Que era uma discussão normal no passado, né? Os caras compraram 2 anos para frente. Então, pelo amor de Deus, ninguém devia fazer isso, porque os preços não tem muita chance de subir forte. Vão subir forte, porque mesmo num canal de queda, vão subir forte não, mas vão subir, né? O nitrogênio pode subir 20%, 30%, porque é muito volátil. Mas depois ele volta a cair, né? Quando passa o ciclo dele, é sazonal, aí ele volta a cair, daí ele vai cair mais, né? Do que onde ele está agora. E o fósforo semelhante e o potássio também. Então, essa é mais ou menos a maneira que a gente está vendo para frente. Marcelo, muito obrigado. Não é? É claro que tudo que você está falando de olhando para frente é a fotografia de hoje, que acontece algo muito estranho no mundo, tudo muda, né? Então, acho que é o que a gente vê hoje, né? O que você vê hoje. É uma foto do momento. E, Marcelo, te agradeço demais, de novo, né? Excelente, você sempre contribui muito no canal. E isso é uma coisa que eu fico muito grato a você e a Stonex. Muito obrigado, Marcelo. Grande abraço. Abraço. Tchau.